Falando agora apenas de arroz irrigado, nós temos alguns efeitos e alguns manejos para serem feitos na água. Tá? Então, nós temos efeitos da água em alguns componentes que são interessantes a gente observar. Na planta, a submersão de água no solo, ela vai favorecer a abertura estomática, tá? Principalmente se houver elevação de temperatura, porque isso vai aumentar as taxas de transpiração da planta. Quanto maior a transpiração, maior a abertura estomática, o que vai facilitar uma entrada de CO2, aumentando uma carboxilação na planta, uma oportunização maior de CO2 para rubisco, e isso faz com que haja um aumento da taxa de assimilação de CO2 ou fotossíntese. Tá? Vai ter também o maior fluxo de nutrientes do solo para a planta, por efeito de difusão, e a água também vai melhorar a partição de assimilados, vai facilitar a partição de assimilados na planta. Nos atributos físicos do solo, o solo ele passa de um estado sólido para um estado fluido, vai formar como se fosse uma lâmina. E os poros perdem ar. E isso faz com que haja também a diminuição de percolação de água no solo. Nos atributos biológicos, o solo, por estar inundado, ele vai estar numa condição anaeróbica. Isso vai fazer com que haja uma grande produção de micro-organismos anaeróbicos, que utilizam compostos inorgânicos como aceptor final de elétrons. Isso vai provocar reações de oxirredução, principalmente redução de compostos oxidados para compostos reduzidos. O principal deles, e que a gente deve atentar, é passagem do nitrato para nitrogênio gasoso. Tá? Então, eu não posso utilizar, por exemplo, adubos com essa composição, porque eles vão volatilizar. Óxido de ferro e mangânico vão ser transformados em compostos ferrosos e mangânicos. E esses compostos ferrosos, principalmente, são tóxicos à planta. Sulfatos são transformados em sulfetos e carbonatos são transformados em metano. Então, se alguém perguntar a vocês se a produção de arroz contribui para o aquecimento global, a resposta é sim. Apesar de que o balanço de fixação de carbono é um balanço positivo, ou seja, eu absorvo mais carbono do que emito. Só que o gás emitido em produção de arroz é um gás muito danoso à atmosfera, que é metano. Esse efeito, né, da falta de oxigênio vai provocar também o efeito de liberação de substâncias tóxicas. Tá? Essa decomposição anaeróbica da matéria orgânica vai promover aumentos de ácidos orgânicos. Inibem a respiração e crescimento radicular. Então, solos com elevada matéria orgânica, eles devem ser semeados em um maior tempo de intervalo entre alagamento e semeio. Então, se eu tenho uma quantidade de matéria orgânica muito grande no solo, eu devo primeiro deixar o solo numa condição de hipóxia, tá? Para que ele possa ser decomposto e, posteriormente, após a decomposição e a liberação desses componentes tóxicos para a planta, eu faço o semeio. Dentro do balanço de água na produção de arroz, eu tenho água entrando no sistema, eu tenho água saindo no sistema de diversas maneiras, por percolação, por infiltração, por evapotranspiração. Tudo bem? Então, eu tenho que fazer o balanço disso com a lâmina de água. Uma população de plantas é muito grande, essa lâmina de água ela tem que ser vista periodicamente para que o sistema não caia a quantidade de água dentro do que foi proposto ali, que é uma lâmina de água de até 10 centímetros. A entrada de água se dá também por irrigação. Um componente super importante, inclusive há um vídeo extra lá no Siga sobre o uso de um equipamento, é sobre a qualidade da água. O
principal inimigo em produção de arroz é justamente saber a salinidade da água para a produção do arroz. Tá? A salinidade ela é avaliada pela condutividade elétrica. Tá? Então, essa condutividade elétrica é avaliada por um equipamento chamado condutivímetro. Tá? A água é classificada em 3 tipos, tá? Sem restrição ao uso, quando eu tenho uma condutividade elétrica menor que 0,7 decisiemens por metro, com restrição ligeira ou moderada, de 0,7 a 3 decisiemens por metro, e com restrição severa, ou seja, eu não posso utilizar para a produção do arroz acima de 3 decisiemens por metro. Ou seja, quanto maior for a salinidade do solo, menor vai ser o potencial osmótico da água, e o arroz, ao invés de se hidratar, ele vai se desidratar nessa condição. Isso é um componente muito importante, principalmente no período seco, onde se eu retiro água doce de algum lugar onde tenha influência marinha, tá? A água do mar pode acabar entrando no estuário que antes era doce e posteriormente ficou salgado. Tá? Então nós temos alguns exemplos. Por exemplo, lá no Rio São Francisco, onde eu tenho um avanço do mar agora muito mais visível do que há alguns anos atrás. Então, o condutivímetro, nós temos 2 tipos. A gente tem condutivímetro de bancada, que é muito preciso e ele apenas faz medição de condutividade elétrica. E nós temos o medidor multiparâmetro, que eu indico vocês, se for comprar um medidor multiparâmetro, porque vai te dar pH, a condutividade elétrica, salinidade, temperatura de água, por exemplo. Então, o vídeo que eu coloquei lá é sobre esse modelo de medidor multiparâmetro e lá ensina como utilizar o medidor multiparâmetro. Custa aí uns 400 a 500 reais um medidor multiparâmetro. Os principais sistemas de irrigação em produção de arroz irrigado é a irrigação por submersão contínua ou permanente. Mas nós temos também a irrigação intermitente ou periódica, a irrigação rotacional e a irrigação por água das chuvas. A irrigação por submersão contínua ou permanente é muito interessante. O uso dela principalmente em regiões onde nós temos pouca água. Tá? Então nós temos a irrigação por submersão estática, que é normalmente utilizada em regiões com escassez de água, e irrigação por submersão contínua corrente, ou seja, quando tem um fluxo de água contínuo dentro do sistema. Tá? A estática, simplesmente eu faço a entrada de água no sistema, tá? E assim que chegar na lâmina de água, eu tenho um limitador aí de lâmina de água. Ele fica aí dentro até que chegue na quantidade de água necessária para atingir a lâmina. Tá? Assim que atingir isso, eu paro a irrigação e fecho o registro de drenagem. Nesse sistema, o início da irrigação se dá de 10 a 20 dias após a emergência das plântulas e o término da irrigação é feito após a floração. Tá? Então, 30 dias antes da colheita, eu elimino a irrigação e espero que haja toda a drenagem da área e o solo ficar seco para permitir que haja a colheita da planta. O objetivo da irrigação intermitente é manter a umidade do solo na capacidade de campo. Tá? Necessita de maior tecnificação e trabalho porque eu vou ter um maior manejo de água. Tá? Irrigação em sistema pré-germinado, eu faço a saturação de água 20 dias antes do semeio, colocar uma lâmina de 10 centímetros. Passados esses 20 dias, tá? 3 dias após a semeadura, eu retiro a água
mantendo o solo encharcado. E à medida que a planta cresce, aumenta-se a lâmina de água até 10 centímetros. Tudo bem, gente? Então esse foi o manejo de água no sistema de irrigação. Basicamente, eu tenho que me atentar a permanecer com uma lâmina de água de 10 centímetros, observar que eu tenho que 30 dias antes da colheita paralisar o fornecimento de água e favorecer a drenagem do local para que eu possa fazer a colheita. E também eu tenho que observar se o sistema que eu estou alimentando com água é suficiente para manter uma água de boa qualidade. E a principal característica para verificar se a água é de boa qualidade é saber a condutividade elétrica da água, que eu posso medir com o condutivímetro, que pode ser um condutivímetro de mesa, de bancada, ou um multiparâmetro que eu posso levar ao campo. Tudo bem? Até mais!